Livro de história? Bom dia, vamos lá? dia. 15 do livro de história. Vamos lá? Como assim a Momo roubando uma loja com uma arminha? Livro de história, página 15. Fazer uma chamada rapidinho aqui. Vamos ver quem está aí. Calma aí, professor, deixa eu pegar meu livro aqui. Gustavo. Desliga o microfone, só liga na hora para responder a chamada, tá bom? Gustavo. Davi. Bernardo. Carol. Henrique. Alan. Lohane. Oi. Teixeira. Esté. Pedro Henrique. Oi. Bianca. Luiz. Oi. E Alessandra. Ok? Tem alguém que eu não falei o nome? Não, né? Então vamos lá. Eu acho que você não falou da Falei. Bianca. Bianca, eu falei. Vamos lá, então. Vamos orar, né? Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por este dia. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelas nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós colocamos o nosso dia na tua presença, o dia que o Senhor fez para nós. E eu peço, Deus, que o Senhor continue guardando as nossas vidas, a vida de cada aluno, de cada família. O Senhor continue nos livrando, Senhor, de todo o mal. Fique conosco neste dia e nós te agradecemos, porque o Senhor é amor e o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Ô, professor, sabe uma coisa que eu pensei agora que você fez a chamada? Eu lembrei que a maioria das chamadas é em ordem alfabética. Eu fui pensando, coitado do Ziraldo quando ele estava na escola. Ele era o último na chamada. Mas o nome dele, na verdade, Ziraldo, o nome dele não é, ele tem outro nome, entendeu? O nome dele verdadeiro, deixa eu ver aqui, vou até pesquisar aqui para te falar, quer ver? É porque a pessoa costuma usar o nome do meio para poder falar o nome do cara. Na chamada ele não era como Ziraldo, não. Quer ver? Vamos ver qual que era o nome dele? Deixa eu ver. Não, pior que. Deixa eu ver. E é Ziraldo mesmo, acertou. É Ziraldo Alves Pinto. Nu? Eu achei que Ziraldo fosse o segundo nome dele, mas não é não. É Ziraldo Alves Pinto. Coitado. Era o último da chamada dele. Imagina como que os meninos zoavam ele na escola. Demorava, né? Imagino. Demorava. Não, não tem nada que zoar, não. É sobrenome comum, normal. Não é? Vamos lá, então? Não, era o último nome. Ah, tá. Sei. Não. Sei. Mentira. Sei. Então, vamos lá. Página 15. Ô, professora, rapidinho. Eu fico imaginando os caras que trabalham lá no cartório lá, colocar esse nome pro menino. Nossa! Deve ter que intervir muitas vezes, porque às vezes aparece pai lá com cada nome esquisito, né? Né? Querendo colocar nos meninos. Eu estava vendo que daqui uns anos vai ter um monte de criança que chama Covid. Laiviano. Laiviano. Como é que é? Covid. Você viu o TikTok desse negócio, Cauã? Eu vi. Meu pai mostrou. Era o que mais? Então, eu ri demais dos nomes que apareceram. Os pais colocam, né? Acha bonito e coloca. Pelo amor de Deus. Aí põe o nome da criança de Covid ou álcool em gel, Silva. Álcool em gel também apareceu lá. Não, ô professora, eu fico imaginando o pessoal da salinha desse menino que eu chamo Covid-19 e ficar correndo falando que tem Covid-19. Né? Professora, quando ele brincasse no pega-pega, ele ia falar assim, te peguei, você tá contaminado.
Professora, eu tava vendo uma entrevista com o Covid. Aí tava assim, seu nome, Corona, idade, Eu vi essa. 19, Eu já vi, apelido, Covid, Não, aí estado depois, de relacionamento. Tá pegando todo mundo? não, primeiro a nacionalidade, que seria a China. Ah, Pera, primeiro assim, nome, aí depois corona, sobrenome, vírus, idade, 19, nacionalidade, China, estado de relacionamento, pegando todo mundo. ó. Esse povo não tem mais nada para fazer, não. O povo inventa, né? Então, vamos lá? Página 19. Na nossa aula passada de história, nós falamos sobre os direitos, os deveres do cidadão, falamos sobre democracia, ditadura, república, monarquia, cidadania. Aprendemos que a cidadania começa em casa, certo? Nós falamos sobre as constituições brasileiras e hoje nós vamos falar sobre as formas de organização social e política. Vamos lá? Página 15. Vamos ver as mudanças que aconteceram. Vamos lá? Eu posso começar a ler? Pode começar, Cauã. Formas de organização social e política. Vocês sabem que em 2018, a última Constituição Federal Brasileira completou 30 anos? Ela foi promulgada em 1988 e ficou conhecida como Constituição Cidadã. Isso, Ela levou... só um minuto, Cauã. Grifa essa parte aí, né? Importante. A última Constituição Federal Brasileira foi promulgada em 1988 e ficou conhecida como Constituição Cidadã. Pode continuar, Cauã. Como é que deixa eu só grifar? Aí. Ela leva esse nome porque foi escrita logo após um período de grandes limitações de direitos políticos e sociais e avançava no campo da participação popular e no papel do Estado para garantir cidadania aos brasileiros. A Constituição de 1988 assegurou a liberdade de pensamento e incorporou direitos básicos em várias áreas. Você sabe o que são esses direitos básicos? Isso. Então, a Constituição de 1988, né, deu o quê? Deu o direito à liberdade de pensamento. E também incorporou direitos básicos. O que é básico? Quem sabe me informar o que é um direito básico? É um direito que todo mundo tem que ter. Um direito que todo mundo tem que ter. É obrigado. Isso. O governo, né, tem que o quê? Tem que oferecer para o povo. É um direito básico, né? Por exemplo, saúde, né? Em relação à saúde. Infelizmente, não funciona muito bem, né? O sistema de saúde. Às vezes, a gente até consegue chegar lá, né? E ser atendido, se você for procurar o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Que é o que o governo oferece para os brasileiros. A saúde gratuita. Então, a pessoa passou mal, ficou doente, ela tem o direito, né? É um direito básico dela de ser o quê? De ser atendida, né? De ter um médico, de ter uma pessoa para socorrê-la naquele momento. Só que, infelizmente, muitas vezes, né? A gente vê notícias na televisão de pessoas que morreram porque não receberam atendimento médico, né? Mas o SUS, então tá aí, ó. A seguir, destacamos alguns desses direitos para que seja possível entender a importância da Constituição de 1988. Então, antes dessa Constituição aí, esses direitos não eram básicos, né? Você quer falar, Esther? Pode falar.
É que eu quero ler. Ah, tá. Então, pode ler, Esther, pode ler o primeiro aí. Criação do Sistema Único de Saúde, USU, SUS, no qual qualquer brasileiro tem direito a tratamento de saúde de forma gratuita. Isso. Então, foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS. Vocês já ouviram falar nessa palavrinha, certo? SUS. Sistema Único de Saúde. Ah, está internado pelo SUS, né? Então, o Sistema Único de Saúde, ele é público, né? Todas as pessoas têm o direito. Se você passar mal, se você for atropelado, né? Se você cair, machucar, quebrar uma perna, se a pessoa não tiver o plano de saúde, né? Ela tem o direito de quê? De ser atendida pelo SUS. Eu nunca fui no SUS. Professora, mas então por que a gente tem que ter o plano de saúde? Porque, infelizmente, o que acontece? O Sistema Único de Saúde é defasado, né? Muitas vezes as pessoas precisam e não são bem atendidas. Então, criaram o quê? Um sistema de saúde privado, né? Particular, aquele que seu pai e sua mãe paga para você todos os meses, né? Aí você precisa de ir ao médico, você chega lá, eles te atendem com mais rapidez. Mas o ideal seria o quê? Que o Sistema Único de Saúde funcionasse da mesma forma para todas as pessoas, né? Mas, infelizmente, os governantes não dão prioridade e, muitas vezes, esse sistema de saúde fica defasado, correto? Eles só querem saber do din-din. Pois é, infelizmente, né, Davi? Mas, então, foi criado o Sistema Único de Saúde que dá direito a tratamento de saúde para qualquer brasileiro de forma gratuita. Então, esse foi o quê? Foi o direito básico que foi na Constituição de 1988. Na página 16, vamos lá. Lê para mim, Pedro Teixeira, o outro. A educação passa a ser responsabilidade do Estado para que mais pessoas possam ter acesso ao ensino. Isso. Então, o Estado, né, foi passado para o Estado, né? Então, o governador, né, o nosso Estado é o Estado de Minas Gerais, certo? Nós moramos em Minas Gerais, certo? E Minas Gerais tem o quê? Tem um governador, correto? O governador, ele fica responsável, né, para organizar, né, o Estado. Então, a educação, né, muitas pessoas não tinham acesso à educação, correto? Muitas pessoas não tinham acesso à educação. A educação, então, passou a ser responsabilidade do Estado. Para quê? Para que mais pessoas pudessem ter acesso ao ensino. Então, aí, a educação gratuita, né? A educação direito de toda criança estudar. Então, foram criadas escolas estaduais. Nós temos as escolas estaduais, que é do Estado, então nós temos as escolas municipais, que fazem parte do município. Essas escolas, a educação é o quê? É gratuita. Professora Heloísa, funciona? Muitas funcionam e muito bem, né? Outras, infelizmente, não funcionam tão bem, né? Não funcionam da forma como deveria funcionar. Nesse período agora de pandemia, o que as pessoas mais têm reclamado, os pais, né, das crianças que estudam nas escolas estaduais e nas escolas municipais, é o quê? É o pouco acesso das crianças à educação. Né? Eles estão o quê? Se reinventando, criando formas para poder levar para as crianças, mas são muitas crianças, né? São muitas crianças que estudam. E muitas dessas crianças não têm acesso ao quê? Não têm acesso à internet, né?
não têm acesso a um celular, correto? Não têm acesso a um computador, então elas ficam o quê? Acabam que elas ficam prejudicadas. Por isso que a importância presencial na escola, né? Por isso que todo mundo está querendo o quê? Que a aula volte logo, porque essa presença na escola, né? Ela é muito importante para a criança. Contato com os amigos, com os professores, né? Isso, para a criança, isso é saudável, né? Você sair de casa e ir para a escola e você ter convivência com outras pessoas. Davi, lê para mim o outro, terceiro. Terceiro, o Estado passa a garantir o acesso à cultura, e ele deve proteger todo tipo de manifestações tipicamente nacionais, como a indígena e a afro-brasileira. Isso, então a cultura também passou a fazer parte do Estado. E ele tem o dever de quê? De proteger todo tipo de manifestação. Lê o outro para mim, ô Bernardo. A importância da biodiversidade é reconhecida. Isso, biodiversidade. O que é biodiversidade? Nós já aprendemos. Quem vai me falar o que é biodiversidade? Fala, Pedro Teixeira. É a mata de lá, o bioma de lá. Isso. A importância Conjunto de todas as espécies, conjunto de muitas espécies ou plantas. Isso. Então, a importância da biodiversidade é reconhecida, né? Cuidado, né? A preservação, né? Passou a ser reconhecida. Preservar, cuidar da vegetação, cuidar dos biomas do Brasil. Lê o outro para mim, ô Alessandra. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de lei com a assinatura de 1% dos eleitores do país. Isso. Então, qualquer cidadão passou a poder representar um projeto de lei, fazer um projeto de lei e encaminhar esse projeto, né? Para o Estado, para o governo. Ok? Então, vamos lá, continuando. Bianca, Luiz, estão com o microfone, com a câmera desligada. Tá, vou ligar aqui. Pedro Henrique. Bianca, lê para a gente. Qual que é, professora? Página 16. É importante saber que direitos não são conquistados de forma simples. Muitas vezes são necessárias mobilizações e negociações. Para se chegar ao texto final da Constituinte, presidente, parlamentares e setores da sociedade civil ficaram 20 meses em intenso debate. Tá bom, Bianca, só um minutinho. Então, aí tá falando assim, olha, é importante saber que direitos não são conquistados de forma simples, né? Para você conquistar um direito seu, muitas vezes você tem que o quê? Tem que lutar por aquilo, né? Você tem que, como se diz, brigar, né? Entre aspas, por aquele direito seu. Muitas vezes ele não é conquistado de uma forma simples. Ah, tá ali, pronto, já está resolvido. Não, né? Muitas vezes é necessário o quê? Mobilizações e negociações. O que nós vemos aí? Muitas vezes as pessoas vão para a rua, né? Vão fazer manifestações em busca de quê? Dos direitos delas. Lembram da greve dos caminhoneiros? Lembram? Pois é, eles estavam o quê? Eles estavam reivindicando o quê? Os direitos deles. Então, eles foram para a rua e fizeram o quê?
manifestação, eles reivindicaram aquilo que eles estavam querendo, né? A gente vê estudantes na rua fazendo manifestações, nós vemos o próprio povo na rua fazendo manifestação, né? Em busca dos direitos, né? Então, o direito nem sempre ele é conquistado de uma forma simples, de uma forma fácil. Continua a leitura, Esther já leu? Continua a leitura, Lohane. Lohane, não estou te ouvindo, amor. Seu microfone está baixo. Você está no celular? Está muito baixo. Não, Lohane, não, nós não estamos te ouvindo. Vou passar a vez para a Esther. Lê para a gente, Esther. É importante saber que os direitos não são conquistados de forma simples. Não, Esther. Pela primeira vez... Pela primeira vez, qualquer brasileiro poderia mandar uma sugestão de direitos a serem incluídos. Nessa ocasião, mais de 79 mil cartas chegaram ao Congresso e mais 12 mil propostas foram encaminhadas pelos constituintes. O desejo por um novo país que contemplasse mais direitos para mais pessoas mobilizou todos os setores sociais. Isso. Então, quando, né, saiu lá na Constituição de 1988 que qualquer cidadão podia apresentar um projeto de lei, as pessoas o quê? Começaram a mandar sugestões, tá? Na ocasião, mais de 79 mil cartas chegaram ao Congresso e mais de 12 mil propostas foram encaminhadas, né? De ideias das pessoas, dos cidadãos, tá? Desejando o quê? Desejando um novo país, né? Querendo o quê? Mais direitos para as pessoas, ok? Página 17. Lê para mim, Pedro Teixeira. É necessário destacar a participação da população indígena. O engajamento desses povos fez com que, pela primeira vez, fossem criadas normas de proteção específicas, como o direito à sua terra, a preservação de sua cultura. Isso. Então, houve aí também o quê? A presença de quem? Da participação indígena, da participação dos índios, né? Então, quando eles entraram, né? Então, o que aconteceu? Eles passaram o quê? A ter o quê? Proteção específicas, com direito o quê? À terra e à preservação da cultura deles. Veja essa parte aí também, que é muito importante. O engajamento dos povos indígenas fez com que, pela primeira vez, fossem criadas normas de proteção, como o direito à terra e a preservação de sua cultura. Continua a leitura para mim, Henrique. Muitos dos direitos e deveres que temos hoje são resultados da mobilização de muitas pessoas que dedicaram suas vidas à construção de uma sociedade mais justa. A seguir, vamos conhecer algumas das mobilizações que foram fundamentais para a garantia de direitos básicos. Isso. Então, muitos dos direitos que nós temos hoje, né, eles não vieram assim tão fáceis, né? Muitas pessoas lutaram, brigaram, correram atrás
para que esses direitos fossem garantidos aos cidadãos, tá? Então, vamos ver lá, ó. Vamos conhecer algumas das mobilizações que aconteceram, né? E que foram fundamentais para garantir esses direitos básicos. Então, a primeira aí, olha, campanha pelo voto feminino. Ó, professora, mulher não votava? Não, mulher não podia votar. Ô, professora, Oi. Nós a gente estudou isso desde quando a gente era pequenininho, que as mulheres não podiam votar e tal. Isso. Então, a mulher não podia o quê? Votar. Então, aconteceu o quê? Aconteceu uma mobilização pelo voto feminino, né? Ué, que negócio é esse? Por que a mulher não pode votar? Então, as pessoas começaram o quê? A correr atrás dos direitos. Ah, eu sou mulher, eu não sou cidadã? Eu sou uma cidadã, eu tenho direito? Sim, eu tenho direito. Então, vamos correr atrás desse direito, né? Vamos lutar, vamos brigar por isso. Então, vamos lá, Gustavo, começa a ler para a gente aí. A mobilização pelo voto feminino, embora tenha raiz no período da monarquia, ganhou força na República. Pode continuar. O movimento de luta pelo voto surgiu da percepção das mulheres de que as desigualdades econômicas, sociais e educacionais aumentavam muito em razão da ausência de figuras femininas no universo público político. Isso, tá bom, Gustavo, obrigada. Então, a mobilização, né, das mulheres, embora, né, lá no período da monarquia, ela ganhou força, já tinha tido começado, ganhou força na República, tá? As mulheres começaram a perceber o quê? Que as desigualdades econômicas, sociais, educacionais, né, aumentavam em razão da ausência da figura feminina, né? Precisava-se de ter o quê? A presença de quê? Da figura feminina no universo da política, tá? Continua para mim, Luiz. Continua para mim, Cauã. Cauã? Liga o microfone, Cauã. Ainda está na página 17 ou está na página 18? 17. A política era um lugar... Ah, tá. A política era um lugar essencialmente masculino no início do século XX. Assim, Só um minuto, calma. O que significa isso aí? Olha, a política era um lugar essencialmente masculino. Que mandavam em tudo. Isso. Os homens tinham o quê? Os direitos, né? Então, os direitos eram dirigidos somente aos homens. Pode continuar, Cauã. Assim, as demandas femininas não ocupavam as pautas de discussões dos políticos. Isso. Pode continuar ou não? Pode continuar. Essas mulheres não queriam apenas o direito da escolha. Elas queriam, sobretudo, garantir sua cidadania, votando e sendo votadas. Veja a linha do tempo da evolução da participação feminina na política. Isso. Então, as mulheres queriam o quê? Queriam participar da vida política. Elas queriam votar, mas elas também queriam o quê? Ser votadas, ou elas queriam se candidatar também. Então, teve aí, olha, dá uma olhadinha no seu livro aí. Teve todo um processo, né? Teve todo um processo aí, ó, de evolução da participação feminina na política. Então, vamos lá. 1910, voto nas mulheres. 1910, surge a primeira associação de mulheres sufragistas. Depois,
Em 1917, acompanhe aí no seu livro, rejeitada a primeira proposta de alistamento feminino para o voto, né? Então, aqui não foi aceito. Em 1927, ó, aí passaram-se o quê? 10 anos, né? Aprovada a proposta no Rio Grande do Norte, abrindo brecha para uma discussão em nível nacional. Então, abriu-se uma proposta. Vamos começar a discutir. Será que a mulher realmente tem direito ao voto? Aí está explicando aí, né? O que é sufragistas? Indivíduos que reivindicam a ampliação do direito ao voto a qualquer cidadão. Quando foi em 1932, aí já durante o governo de Getúlio Vargas, as mulheres conseguiram o direito de participação. Elas poderiam se candidatar e votar, mas, presta atenção, as casadas somente poderiam votar se o marido autorizasse. Então, a Alessandra, né, vivia nessa época aqui. Então, aí a mulher ali ganhou o direito de votar. Mas, se na época, né, o marido da Alessandra falasse assim, não, você não vai votar, não. Você é mulher, você não tem direito de votar. A Alessandra não podia votar, ela só poderia votar se o marido, né, aprovasse, né, se o marido autorizasse. E as viúvas e solteiras, mediante comprovação de renda. Então, elas tinham que provar o quê? Que elas tinham algum dinheiro, recebiam algum dinheiro, tinham algum tipo de trabalho. É o preconceito aí, né, gente? Em 1933, Carlota Pereira de Queiroz, médica, pedagoga e escritora, foi eleita a primeira deputada federal brasileira, em 1933. Então, começou lá em 1910, olha. Só em 1933 que foi eleita o quê? A primeira deputada federal brasileira. Em 1934, eliminadas as restrições ao voto feminino, mas a obrigatoriedade era somente masculina. Então tá, a mulher pode votar, só que ela não era o quê? Obrigada. A obrigatoriedade era somente dos homens. Em 1946, a obrigatoriedade do voto passou a ser para todas as mulheres. Agora as mulheres são obrigadas também a votar. Em 2010, olha lá, gente, quantos anos? Após 121 anos de república, Dilma Rousseff foi eleita a primeira presidenta do país, né? Uma mulher que teve o privilégio de ser eleita como presidente, mas não soube o quê? Aproveitar a oportunidade, né? É por isso que as pessoas zoam ela? Hã? É por isso que, tipo, tem meme com ela, Isso, Ela é muito chata. Durante a carreira, durante Os 4 o anos. período que ela ficou, Davi, ela fez e falou muitas coisas que não convinham, né? Então, por isso que as pessoas fazem muito meme com ela, igual você perguntou aí, né? Então, depois de 121 anos, que uma mulher conseguiu o quê? Ser eleita como presidenta do país. Então, aí tem todo o quê? Tem todo o processo, né? A linha do tempo da evolução da participação feminina na política, né? Demorou quanto tempo para poder se eleger uma mulher presidente? 121 anos. 121 anos. Página 19. Vamos lá. Então, nós falamos aí sobre... nós estamos falando sobre o quê? Garantia de direitos básicos, certo? Então, teve a campanha pelo voto feminino e agora os direitos trabalhistas. Quem sabe me falar o que é um direito trabalhista?
Direito dos trabalhadores. Direito dos trabalhadores. O que mais? Pode falar, Bianca. Não, pode falar, Henrique. É o que dá o direito é porque dá o direito dos trabalhadores receber o que eles Direito do trabalhador receber. O que mais? Quem quer falar? O que é um direito trabalhista? sabemos que é alguma coisa de trabalho. Está relacionado ao trabalho, né? Oi, Bianca. Direito que os trabalhadores têm. Direito que os trabalhadores têm. Então, vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá? Os direitos trabalhistas. Começa a ler para mim, ô Pedro Teixeira. Marcos da conquista dos direitos dos trabalhadores. A consolidação das leis do trabalho, CLT, foi decretada pelo presidente Getúlio Vargas no ano de 1943. Isso. Então, no ano de 1943, o presidente Getúlio Vargas fez o quê? Consolidou o quê? A CLT, que era o quê? A consolidação das leis do trabalho. Tá? Leis de trabalho. Então, você trabalha, né? Você tem direitos, certo? Então, só que antes dessa consolidação dessas leis, as pessoas trabalhavam e muitas vezes sofriam injustiças, né? Em relação ao trabalho. Então, foram criadas as leis para proteger o trabalhador, certo? Então, vamos lá. Continua para mim, Davi. Nesse documento? Isso. Nesse documento, as leis trabalhistas foram aproveitadas e garantiram direitos aprovadas e garantiram direitos e deveres para trabalhadores e empregadores. Isso. Então, grita aí, olha. A partir da criação da CLT, né, que foi o documento, grifa aí. As leis trabalhistas foram aprovadas e garantiram direitos e deveres, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Quem é o empregador? Quem é que dá o emprego para a pessoa. É a pessoa que é é o chefe. Isso. Professora, qual parte que é para grifar? A professora Heloísa, ela é o quê? O trabalhador. Quem que é o empregador da professora Heloísa? A Mara e o Remy. O Colégio Cristão Crescer, que é a empresa, certo? Isso. A Mara e o Remy são o quê? São os diretores da empresa. Então, a empresa responsável, né? Para mim oferecer o emprego é o quê? O Colégio Cristão Crescer. E eu trabalho para essa empresa. O seu pai ou a sua mãe, né? Que trabalha. Ele é o quê? O trabalhador. E o lugar onde ele trabalha é o quê? É o empregador. Correto? O pai da Bianca, né, Bianca? Tem a mercearia, não tem? Sim. O pai da Bianca emprega várias pessoas, né? Tem várias pessoas que trabalham para ele, são os trabalhadores dele, do pai da Bianca. Esses trabalhadores lá da mercearia do pai da Bianca têm os direitos deles e o empregador também, que é o pai da Bianca, tem os direitos, tá? Então, na CLT foram criados o quê? Os direitos e os deveres, tanto para quem trabalha como para quem emprega. Eu tenho o meu direito, mas eu também tenho o meu dever. A empresa que me contratou tem os direitos dela, mas também tem o quê? Tem os deveres. Entenderam aí? Quem que é trabalhador, quem que é empregador? Sim? Você vai grifar essa parte aí, Cauã, que você me perguntou, ó. Nesse documento, as leis trabalhistas foram aprovadas e garantiram direitos e deveres para trabalhadores e empregadores. Obrigada, professor.
Por nada. Bernardo, continua a leitura para a gente. Carol, continua a leitura para a gente. Carol está com a câmera desligada e o Pedro Henrique. Carol? Tá aí não, Carol? Vai lá, Cauã. Ah, não, Cauã terminou de ler, né? Terminou de ler agora, Cauã? Não. Não. Pode ler? Pode. Assim estava determinado que todo trabalhador deveria possuir uma carteira de trabalho, que o empregador estava proibido de pagar um salário menor do que o admitido como salário mínimo e obrigado a realizar o pagamento do salário mensal. Isso. Então, aí passou-se o quê? O que acontecia? As pessoas, quando não existia a lei, o empregador, ele pagava para o funcionário dele aquilo que ele achava que ele podia pagar ou que a pessoa merecia, né? Então, foi o quê? Foi estabelecido o quê? O salário mínimo. E todo o empregado passou a ter direito o quê? A carteira de trabalho. Quem já viu uma carteira de trabalho? Carteira de trabalho do pai, da mãe, né? Eu acho que eu já vi, né? Eu já vi. A carteira de trabalho, né, é um documento. Lá na carteira de trabalho fica registrado, tá? A empresa onde a pessoa trabalhou, o dia que ela entrou, o dia que ela saiu, né? Ficam registrados todos os dados, a função da pessoa, qual que é a função que a pessoa exerce naquele emprego, tá? Então, foi criada a carteira de trabalho. E também foi criado o quê? A partir de hoje, né, ninguém mais pode receber menos que um salário mínimo. Nós sabemos que o salário mínimo, ele já é mínimo, né, gente? Ele já é pouco. Imagina uma pessoa recebendo menos do que o mínimo, né? Que era o salário mínimo. Muitas pessoas hoje em dia recebem somente um salário mínimo, né? Não pode-se mais receber menos de que um salário mínimo. O registro desse salário mínimo, ele tem que estar lá na carteira, né, que a pessoa recebe. Ah, pode receber mais que um salário mínimo? Lógico que pode. Não pode receber menos que um salário mínimo. Ok? Então, todas as pessoas passaram a ter a carteira de trabalho e não podiam receber menos que um salário mínimo. Estava proibido o empregador de pagar menos que um salário mínimo para o empregado. Ok? Então, esse pagamento também, ele tinha que ser mensal. A pessoa trabalhou o mês todo, no final do mês, ela recebe o quê? Aquele valor, recebe o dinheiro referente ao trabalho dela. Né? É isso que acontece aí na casa de vocês, né? O pai, a mãe trabalha e no final do mês o quê? Recebe-se o salário, né? É o dia de receber o pagamento, né? E com esse dinheiro que é recebido, aí são feitas o quê? São supridas as necessidades básicas da nossa casa, né? Aquilo que nós precisamos. Pagar água, pagar luz, pagar escola, pôr gasolina no carro, fazer a compra do mês, comprar roupa, comprar sapato, né? Às vezes o dinheiro não dá, né? Às vezes o dinheiro falta, né? Imagine você uma pessoa que ganha um salário mínimo, tá? Pessoa que ganha salário mínimo, ela ganha, deixa eu só confirmar aqui, quanto que está o salário mínimo hoje? Peraí. Eu acho que é mais de R$ 1.000. Acho que é 1.045, não sei. Deixa eu ver aqui. Salário mínimo. Desculpa a demora, é por causa que meu despertador não tocou. Beleza, salário livre de história, nós estamos na página 19.
O salário mínimo é R$ 1.045. Imagina uma pessoa que ganha somente R$ 1.045 por mês, né? É o mínimo, página 19. É o mínimo que ela tem que receber. Então, com esse 1.045, ela vai pagar a água, ela vai pagar a luz, ela vai fazer compra do mês, ela vai... se pagar aluguel, tem que pagar aluguel, né? Se não tiver casa própria, tem que pagar o aluguel. Se tiver carro, tem que colocar gasolina no carro. Se tiver filho em escola particular, tem que pagar em escola particular. Se tiver cachorro, tem que pagar ração. Tem que pagar a ração do cachorro. Então, vocês, o que vocês acham? R$ 1.045, dá para fazer isso tudo? Não. Chega nem. Não. Não. Vou fazer. Se pagar uma escola particular, já arrebenta o salário inteiro. Não, os livros Pronto. aqui. Os livros, né? Então, presta atenção aqui. Eu quero que vocês pensem comigo aqui. As pessoas, antes, né, de sair essa lei, de receber pelo menos o salário mínimo, recebiam menos do que o salário mínimo. Né? Eu era o patrão, então eu pagava lá para o Cauã. O Cauã, você trabalhou para mim, eu vou te dar isso aqui. Toma, eu vou te dar R$ 300, tá, Cauã? Então, foi proibido isso. Passou o quê? A existir a lei que tinha um salário mínimo estipulado pelo governo e as pessoas só poderiam receber, não poderiam receber menos que aquilo. Mas pode, menos não. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Continua para mim, Gustavo. Gustavo? Toda política de direitos, a CLT também foi fruto de demandas dos trabalhadores. Não que tenha sido uma novidade a existência de leis. Não, Gustavo, a gente está lá em cima ainda, ó. A jornada de trabalho não poderia ser maior que 8 horas diárias. O trabalhador teria direito a férias remuneradas anuais, 13º, salário, vale transporte, vale alimentação, greve, entre outros. Isso. Então, as pessoas, né, a partir da criação aí dos direitos trabalhistas da CLT, as pessoas passaram a ter uma jornada de trabalho de 8 horas. Olha, professora Heloísa, as pessoas trabalhavam mais do que isso? Sim. Infelizmente, alguns empregadores exploravam, né, os empregados. Então, as pessoas passaram a ter o direito de trabalhar 8 horas por dia, tá? E também ter o direito a férias remuneradas. Então, o que acontece com as férias? Olha, a gente trabalha o ano todo e tem direito de 1 mês de férias, 1 mês de descanso, né? Aí na casa de vocês acontece, o pai e a mãe falam assim, estou de férias, vamos viajar, né? Melhor época, né? As férias do pai e as férias da mãe. Né? Estou de férias, vamos viajar. Então, essas férias, né? Esse mês que a pessoa fica em casa, ele é remunerado, a pessoa ganha por ele, tá? Recebe as férias, né? Para quê, gente? Para a pessoa, ela vai ficar em casa sem trabalhar. Já pensou a pessoa ficar em casa sem trabalhar e não ter dinheiro nenhum? A pessoa ia querer ter férias? Não, né? Então, todo mundo precisa de descanso? Sim, todo mundo precisa de descanso. Só um minuto. Então, as férias, elas passaram a ser o quê? Remuneradas. Agora você pode falar, Rick. É porque, professora, meu pai e minha mãe, eles trabalham meio que diferente. Eles trabalham, minha mãe ela é nutricionista e depende do tanto de pacientes que ela atender, é o tanto de dinheiro que ela vai ganhar. Vamos supor, ela atendeu 2 pacientes, ela ganha R$ 200. E o meu pai, ele trabalha com vendas de coisa para construção. Aí, quanto mais ele vende, mais ele ganha.
Isso. Então, seu pai e a sua mãe trabalham para eles mesmos. Eles não têm o quê? Um empregador. Eles mesmos fornecem um emprego para eles, entendeu? Eles não são funcionários de ninguém, ok? Professora, antes eu era tão burro que eu achava que meu pai era motorista de ônibus e ele era e é corretor de imóveis. Você achava que ele era motorista? Por que você achava que ele era motorista de ônibus? É porque ele tinha uma camisa que parecia muito que era de um motorista de ônibus, sabe? Aquele top. Pá. Aí você faz uma comparação, né, Pedro? É, Motorista de quê, Pedro, que seu pai é? não, ele não é. achava que era. Eu achava que ele era motorista de ônibus, mas ele é corretor de imóveis. Isso. Ah, tá. Aí as pessoas também, os trabalhadores, eles passaram a receber vale transporte. O que é vale transporte? É um dinheiro que você recebe para você pagar o ônibus, para você ir e voltar do trabalho, certo? Antes não tinha isso, a pessoa tinha que pagar com o dinheiro do próprio bolso. Vale alimentação. O que é isso, professora? Vale alimentação é você recebe um valor para você o quê? Fazer a sua refeição, o seu almoço, correto? Meu pai é Pode falar, Davi. Meu pai, tipo, esse treco de alimentação, acho que vai pro ticket dele. Isso, é o ticket de alimentação que chama, né? Vale alimentação, ticket de alimentação. É um valor que a pessoa recebe para poder ter o direito de quê? De comer na hora do almoço. Não, o trabalhador, ele tem o direito também, né? De ter uma hora de almoço, né? Para ele parar, para ele poder comer. Ele tem o direito de quê? De ter 15 minutos para o café de manhã. Quem trabalha o dia todo tem 15 minutos para o café de manhã, ou algumas empresas dá 20, e à tarde 20 minutos também, para a pessoa o quê? Fazer as refeições básicas, né? Que nós temos que fazer, que é tomar café de manhã, almoçar, tomar café à tarde, né? São as refeições básicas que nós temos. Fala, Cauã. Como o Pedro também era tão burro que eu achava que tinha que pagar para poder trabalhar. Pagar para trabalhar, não, né? É. Nós temos o direito de quê? De receber quando nós fazemos algum tipo de trabalho. Pô, a minha mãe ganha 2 mil. Professora, de fato você tem que pagar ali, né? Tem esqueci o nome, INSS ali. Ah, tá. Aí Professora. tá. Muito bem lembrado, Pedro. Pedro falou assim, professora, de fato você tem que pagar. Você tem que pagar o INSS. O Isso. que é isso? Isso é um valor que é descontado no salário do trabalhador todos os meses para ir para o sistema de saúde, para o SUS. Lembra que nós falamos lá de criado o SUS, o Sistema Único de Saúde? Sim. Então, esse valor, ele é destinado à saúde, tá? Então, desconta da gente esse valor. Então, nós tínhamos que ter o quê? O direito de ter um atendimento médico bom, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente tem que ficar pagando por fora o plano de saúde. Que nós falamos. Mas pra quê? Não, minha mãe, por exemplo, meu pai é policial. Aí a gente aqui em casa, minha irmã, eu e minha mãe, a gente tem convênio médico. Aí, Tem beleza. convênio da polícia, né? Sim. Não, meu pai é da polícia. Pois é, tem o convênio da polícia. Aí por que vai ter que tirar um dinheiro da minha mãe para dar pro SUS, sendo que ela já tem um convênio médico? Ela não precisa ir pro SUS. Pois A gente vai é, lá. Meu pai, ele falou que quando a gente vai no consultório lá no da polícia, não sei, HPM, quando a gente vai para lá, desconto, o preço é R$ 25 lá a consulta, e lá e tal. pois é, Cauã. Mesmo Por que vai você descontar dinheiro? mesmo você pagando, ou você tendo direito, né, de quem é da polícia, você tem o direito lá de um plano de saúde, a sua mãe é professora, né? Desconta no pagamento dela esse valor do INSS. Igual a professora Heloísa, todo mês desconta no salário da professora esse valor, tá? E você tem convênio médico? Eu tenho convênio médico. Como entendeu? assim? Não Eu tem pago sentido. por fora o convênio médico, entendeu? Mas esse valor, ele é descontado no salário do trabalhador, né? Foi uma lei que criaram.
ok? Vamos lá, continuando. Lá embaixo. Então, aí tem uma foto aí, ó, de uma greve, né? Trabalhadores se reúnem para ouvir o anúncio da consolidação das leis do trabalho. Ah, não, não é de greve, não, desculpa. No primeiro dia de maio de 1943, quando foi o quê? Saiu o que aí? A CLT, tá? Então, a CLT foi uma conquista dos trabalhadores, ok? Esther, lê para a gente. Como toda conquista de direitos, a CLT também foi fruto de demandas dos trabalhadores. Não que tenha sido uma novidade a existência de leis trabalhistas, no entanto, a CLT ampliou direitos e, por meio da Justiça do Trabalho, criada 2 anos antes, maneiras mais eficazes de fiscalizar a aplicação das leis passaram a existir. Isso. Página 20. Vamos lá. Página 20. Luiz, lê pra gente, lá em cima, página 20. Nos primeiros anos da República, o Brasil era um país com poucas cidades urbanizadas. Muitos. Tá, só um minuto, Luiz. Quem vai me saber dizer o que é isso aí? Olha, que nos primeiros anos da República, o Brasil era um país com poucas cidades urbanizadas. O que significa? O que quer dizer isso? Um país com poucas cidades urbanizadas. Que o Brasil não tinha muita cidade, meio que moderna, urbana. Fala, Davi. Que a maioria das cidades era rural? Isso, né? Fala, Bianca. A maioria das cidades eram cidades rurais, eram roças, cidades do campo, não tinha cidades grandes. Isso, muito bem. Continua, Luiz. Muitos trabalhadores atuavam em áreas rurais, sem qualquer tipo de norma que garantisse boas condições de trabalho. Crianças e adultos trabalhavam em troca de comida, e as jornadas podiam chegar a 12 horas semanais. Isso. Então, como era mais área rural, então não tinha norma, né? As pessoas faziam o que bem dava na cabeça delas lá, né? Eu era o empregador e a Lohane era minha empregada. Lohane trabalhava para mim 12 horas por dia, né? Não tinha não tinha as leis, não eram cumpridas, né? As crianças trabalhavam e os adultos, muitas vezes, em troca de comida. Nem era para receber o salário, não, gente. Era para poder trocar por comida, tá? E essa jornada de trabalho podia chegar a 12 horas semanais, tá? Então, a pessoa trabalhava muito, ganhava pouco, né? E não tinha praticamente direito nenhum. Continua a leitura, o Henrique. Nas cidades, imigrantes eram a mão de obra predominante em oficinas e fábricas. Trabalhavam por longas jornadas e não recebiam um salário adequado para a sobrevivência. Trabalhavam por longas jornadas, longas horas, muito tempo, e não recebiam o quê? Um salário adequado para a sobrevivência. O que é sobreviver, gente? Não morrer. Tá, mas uma pessoa, para ela sobreviver, ela precisa do quê? De comida, água. Do básico, né? Comida, água, um lugar para morar, certo? Muitas dessas pessoas na época, o quê? Não recebiam um salário mínimo nem para sobreviver, para comer, para tomar uma água limpa, com saneamento básico, né? Para ter um lugar para morar.
Continua, o Henrique. Nesse contexto, greves de trabalhadores começaram a ocorrer. As jornadas de trabalho eram interrompidas para manifestar a insatisfação com as condições de trabalho. Isso. O que é greve? Quem vai me responder o que é greve? Greve é quando uma pessoa ela cansa de trabalhar. A colega está falando, depois você fala. Ela cansa de trabalhar e para até conseguir, vamos supor, uma pessoa, o chefe está pagando muito pouco a pessoa, menos do salário mínimo. Aí essa pessoa faz uma greve, ela para de trabalhar até o chefe pagar o que ele precisa para ela. Não, pode falar, Paulana. É tipo assim, minha mãe, ela para de trabalhar por causa que ela não tá ganhando muito dinheiro. É tipo uma forma de... meio que você vai parar de trabalhar para você conseguir algo que você quer. Por exemplo, você vai reivindicar o seu direito. Por exemplo, acontece muito isso. As professoras, assim, né, de escola pública, não sei, ganham um pouco de dinheiro. Elas vão lá, vão parar, vão fazer a greve até o governo ou o município dar mais dinheiro. Aumentar o valor do salário. Isso mesmo. Fala, Lohane. É quando aquela pessoa ela fica um dia ou dois, dependendo, sem trabalhar por você, que ela tá lutando contra o direito que ela tem que ter, igual o Calma falou aí, mas que ela luta pelo direito que ela merece receber mais ou outras coisas também. Isso. Quando a pessoa faz greve, né, ela para de fazer aquilo que ela estava fazendo. Para quê? Para ir buscar o quê? O direito dela, né? Foi aí falado sobre as greves dos professores, né? Escola estadual e municipal, os professores fazem greve quando o quê? Quando eles percebem que aquilo que os direitos deles estão sendo o quê? Estão sendo defasados, né? Que eles não estão recebendo o devido, né? Então, eles param de dar aula, para a escola, né? Então, fazendo a paralisação, o governo já o quê? Já começa o quê? A analisar os pedidos para poder resolver logo o problema, para a greve acabar, né? Quando teve a greve dos caminhoneiros, que nós falamos agora há pouco, eles estavam lutando para quê? Para baixar o preço do combustível, né? Porque eles rodam muito. Então, eles gastam muito combustível. Então, eles estavam lutando pelo quê? Para poder abaixar o preço do combustível. Quando teve a guerra dos caminhoneiros, várias pessoas ficaram o quê? Prejudicadas, porque a greve, ela é direito do trabalhador, né? Mas acaba que ela prejudica, né, em partes, né, as outras pessoas, certo? Igual, quando os professores fazem greve, quem fica prejudicado é o aluno. Então, por isso que tem que se o quê? Que se tomar uma decisão rápida para resolver o problema, para que as outras pessoas não fiquem prejudicadas, tá? Então, aí tem uma foto na página 20 do jornal Cruzeiro do Sul, de 1917, informando sobre uma greve geral. O que é uma greve geral? Todo mundo vai parar, correto? Às vezes acontece greve para uma parte da empresa e outra não. Mas quando a greve é geral, para todo mundo. Lê para mim, Oi. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, amor. Lá na escola já teve greve? Não, as escolas particulares, né? Geralmente é muito difícil uma escola particular entrar de greve, tá, Davi? Porque o empregador, né, ele consegue resolver ali junto com o empregado. Tem escolas particulares que fazem greve? Tem, tá? Mas a nossa escola nunca teve, não. Tá bom? Ok, obrigada. Por nada. Então, vamos lá. Alessandra, lê pra gente. Ao longo da história da República, os trabalhadores passaram por muitas fases, desde os momentos
de avanço em termos de leis, a repressão contra as ações desenvolvidas por eles. Isso, tá bom. A Constituição Tá diz bom, que tanto o direito ao trabalho Alessandra. juntos garantam dignidade e qualidade de vida da pessoa. Tá bom, Alessandra. Obrigada, amor. Então, tá falando aí, né, que ao longo da história da República, os trabalhadores passaram por muitas fases. Tiveram os avanços em termos de leis, teve a repreensão contra as ações, né, desenvolvidas por ele. Aí, o que a Constituição fala? Que tanto o direito ao trabalho quanto o direito ao lazer devem ser assegurados, certo? Não é saudável que o indivíduo viva apenas para trabalhar, sem momentos de diversão e interação com amigos e familiares. Por isso que o quê? Que nós temos o direito a férias, né? Ninguém consegue ficar trabalhando, só trabalhando, trabalhando, sem descanso. A pessoa acaba que ela fica o quê? Ela fica doente, né? Então, todas as pessoas que trabalham têm o direito ao descanso. Por exemplo, nós temos a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Sábado e domingo, nós não temos aula. Então, são os dias de descanso que a professora Heloísa tem, sábado e domingo, ok? Às vezes, o pai do Cauã, que é policial, às vezes ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, folga no domingo. Quem às vezes trabalha sábado, domingo, segunda e terça, folga na quarta, né? Tem o direito o quê? A uma folga, tem direito de um dia de descanso. Os médicos, né? Tem alguém aí que o pai é médico, a mãe é médica? Não? Então, os médicos, eles trabalham. Fala, Bianca. A minha mãe, ela vai ser médica, que ela tá no último ano de faculdade. Sério? Aham. Que legal. As enfermeiras, né, também trabalham, por exemplo, vai lá dá plantão de 24 horas, dá plantão de 48 horas, aí trabalha 2 dias direto e folga 2 dias, tá? Mas tem o direito o quê? Ao descanso, né? Os pais de vocês. O Henrique falou aí, professora, o meu pai e a minha mãe trabalha, né? Trabalha por conta própria, né? A mãe do Henrique que vai fazer o dia que ela vai folgar ou não, certo? Ela é que vai ver qual que é o melhor dia para ela descansar, porque ela agenda os clientes dela. Ela que faz a agenda dela. Então, ela vai escolher um dia para o descanso dela. Pode ser sábado e domingo, pode ser só domingo, pode ser um dia da semana, tá? Então, as pessoas que trabalham para elas são chamadas de trabalhadores autônomos, né? Tem o próprio negócio deles, né? Pessoas que trabalham para elas. Você quer falar, Bernardo? Não? Então, ok. Então, vamos ver aí agora, ó, a página 21, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Será para que foi criado esse estatuto? Para as crianças terem direito. As crianças terem direitos. Eu já estudei sobre Por que isso. será que foi criado? Será que as crianças não estavam tendo direitos? Fala, Bernardo. Não? Está com a mão levantada? Para que será que precisou-se de criar um Estatuto da Criança e do Adolescente? Para que será que precisou de criar o ECA? Será que tinham crianças sendo exploradas? Fala, Lohane. Esse instituto do ECA foi criado porque tinha criança trabalhando. E criança não pode trabalhar porque tem que aproveitar a infância que ela ainda tem que estudar, fazer as coisas dela. E não pode trabalhar criança. E esse instituto foi para proteger as crianças, que todo mundo tem direito, inclusive nós. Isso. Então, o estatuto, ele foi criado para quê? Para garantir o quê? Os direitos da criança e do adolescente. Então, vamos ver lá, tá? Quais são os direitos e os deveres? Criança tem dever também? Sim?
Só tem o dever de estudar. Só de estudar? Tem o dever de estudar, o dever de obedecer de brincar as autoridades. Não, isso é direito. Com direito e dever. Tem que saber diferenciar um do outro, né? Eita, Mensageiro. Então, vocês têm direitos, mas vocês também têm deveres. Eu tenho os meus direitos, mas eu tenho os meus deveres também para fazer. Nós vimos isso. Todo cidadão, ele tem direito e tem dever. Ô, Henrique, desliga o microfone. Então, foram criados o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, olha lá. Lê para mim, ô Bianca. É um erro associar cidadania somente ao mundo adulto e da política. As crianças e os adolescentes devem ter seus direitos assegurados para que se formem cidadãos completos. Cidadãos completos. Então, o direito os direitos, né, não são somente de quem? Para homens e mulheres adultos. As crianças também têm o quê? Têm os direitos delas para quê? Para que se tornem bons cidadãos no futuro, certo? Pedro Henrique, lê para mim. Oi. Você está com a câmera desligada, Pedro? É porque não tem lugar para apoiar a câmera, não. Então vai, lê para mim. Tá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, surgiu no ano de 1990 e tem por finalidade garantir a proteção das crianças e dos adolescentes, definidos entre as idades de 12 a 18 anos. Dentre os direitos assegurados estão o direito ao lazer, à saúde, à convivência familiar, à educação, à profissionalização e à proteção no trabalho. Isso. Então, grifa essa parte aí, tá? Dentre os direitos assegurados estão o direito ao lazer. Você tem direito a brincar, a se divertir, a ter um tempo, né? Para você brincar com o outro, ter um tempo para você passear com a sua família. Isso é direito ao lazer. Direito à saúde, né? Se você passar mal, você tem o direito, né, de chegar no hospital e ser atendido, né? Você tem esse direito. Convivência familiar. Toda criança tem o direito de viver em família, né? Viver com a sua família. Educação. Toda criança tem o direito de receber educação. Toda criança tem o direito de ter uma boa educação, correto? Profissionalização. O que é profissionalização? Quando você tiver, você agora está com 10, 11 anos, mas quando você fizer 15, 16, 17 anos, você pode procurar cursos, né? Que vão o quê? Que vão te ajudar a ter o quê? No futuro, uma profissão, né? Então, você pode fazer cursos separados, né? Você pode se profissionalizar. Toda criança tem esse direito. E a proteção no trabalho. Ai, professora Heloísa, criança não trabalha. A partir dos 18 anos, pode-se trabalhar? Sim. Né? Professora Heloísa, só a partir dos 18 anos, tem criança que trabalha, infelizmente, né? São o quê? Não são respeitados, tá? Não são cumpridos como devem ser. Não é correto, né? Uma criança de 10 anos está no sinal vendendo bala. Esse não é o direito dela, mas, infelizmente, a condição em que ela vive faz com que ela viva aquele momento ali de estar trabalhando. O direito dela... É verdade, a Carol trabalha como modelo. O direito dela está sendo... Ela é sortuda. O direito dela está sendo respeitado? Da criança que está lá no sinal? Não, né? A Carol trabalha aí como modelo, mas a Carol trabalha com a autorização dos pais dela,
E a Carol, os outros direitos dela são respeitados. Ela estuda, né? Ela tem uma família que apoia ela, né? Ela está trabalhando com a autorização dos pais dela. Muitas crianças trabalham porque não tem o quê? Não tem o que comer, não tem uma família para apoiar. Então, ela é obrigada a quê? A sair e ir para a rua vender coisas no sinal, certo? Continua a leitura para mim, Bernardo. O Brasil possui grande número de crianças abaixo da linha da pobreza, fora da escola e trabalhando de forma mal remunerada, quando não em situações parecidas com a escravidão. Infelizmente, né, gente? Nós temos essa situação aí. Por quê? Tem um grande número... Pedro Henrique, desliga seu microfone. Tem um grande número de crianças abaixo da linha da pobreza, né? A pessoa já é pobre, mas está abaixo dessa linha da pobreza, né? Não tem condições nenhuma. Pode falar, Esther. É por causa que eu acho que passou no jornal que tinha um menino que ele trabalhou para comprar um relógio para o pai dele. Ah, eu vi. Eu vi. Ele trabalhava... Não, velho, eu fiquei mais triste pelo menino, não? Ele engraxava sapato, né? Sim. Ele queria comprar um relógio. Eu também vi. Para dar no dia do triste. Né? É triste. Alguém falou aí que é triste. É uma situação que ele deveria estar participando dessa situação? Não, né? O direito dele é esse? Não. Não, é muito triste. Mas, nas condições que ele vive, correto? Foi a forma que ele arranjou de quê? De presentear o pai dele, com o trabalho dele, certo? Foi uma forma que ele arranjou. Esse é o direito dele? Não. O direito dele está sendo respeitado? Não. Ok? O direito dele não está sendo respeitado. Mas, ele o quê? Ele arranjou aquela forma de agradar o pai dele. Lucas, livro de História, página 21. Vamos lá, continuando a leitura. Então, infelizmente, muitas crianças trabalhando, né? Continua para mim, Cauã. A violência... Seu microfone está desligado, Cauã. Foi mal. A violência a que estão expostos, sobretudo dentro de casa, também é um fator preocupante. Crianças que crescem em lares desestabilizados lidam com a insegurança, o que acaba afetando o desenvolvimento intelectual delas. Submetidas a tais situações, as chances de que tenham uma vida digna e oportunidade de competir no mundo do trabalho formal são muito menores. Por isso, o estudo tem grande importância. Garantir as... Opa! Respira um pouquinho. Por isso, o estatuto... Garantir as condições básicas para o desenvolvimento saudável da criança e do jovem, tanto físico quanto emocional, evitando, por exemplo, que entrem para a criminalidade, que muitas crianças entram, infelizmente. Quando o direito da criança não é respeitado, né? Presta atenção aqui, você, né? A sua chance de continuar estudando é grande, correto? Por quê? Você tem uma família que te apoia, você tem os seus pais que cuidam de você, você estuda em uma boa escola, você tem o seu material, certo? Você tem uma pessoa que cobra, né? Para você estar aí agora, eu tenho certeza que muitos não queriam estar aí agora na frente do computador estudando. Mas os pais, o quê? Fazem com que você fique aí. Não, você vai para a escola, você vai estudar. Correto? Então, você tem muita chance de lá no futuro ter uma profissão, correto?
certo? Sim ou não? Sim. Agora, Sim. imagine você, aquela criança, né, que fica lá no sinal vendendo bala para poder comprar comida. Você acha que ela tem ela pode ter o mesmo futuro que você vai ter? Muitos têm, mas também tem muitos que não têm. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele não vendia bala no sinal, mas ele era pobre. Aí ele meio que mendigava assim e tal, e hoje ele é um jogador de futebol profissional. Tá, mas aí o que aconteceu? Aí vai o quê? Ele se esforçou e correu atrás do sonho dele. Estudou e tal. Isso. Agora, a gente está fazendo uma comparação aqui em relação ao que você tem e que o outro não tem. O direito dele é o mesmo direito que o seu, certo? Mas, infelizmente, muitas crianças não têm recebido esse direito. É essa comparação que eu estou querendo fazer com vocês. O Cauã falou aí do jogador de futebol, né? Certo. Tem muitas crianças que hoje, muitos adultos que hoje são bem-sucedidos e que na época da infância também não tiveram uma vida fácil, não. Mas a pessoa fez o quê? Ela correu atrás, ela estudou, ela se esforçou. Porque o que a gente vai conseguir lá na frente também vai depender muito do que eu vou querer fazer. Porque pode acontecer também de uma criança que tem escola, que os pais ficam atrás, ficam batalhando, chegar lá no futuro, não conseguir nada, né? Por quê? Porque ela não vai querer. Então, o que eu vou ser lá na frente, o que eu vou ter lá na frente, vai depender também muito do que eu vou lutar para ter. Certo? Ô, professor, por isso a Esther estava com a mão levantada. Pode falar, Esther. É por causa que minha tia-avó falou alguma coisa lá de coxinha, frango, sabe? Que já é muito tempo, quando era criança, que ela esperava meses para comer, aí chegava alguém e comia. Sabe? Tá. Ela não conseguia comer, né? E por causa que também minha tia-avó tem muito, né? Minha avó também tá cheia de irmão. Aí era difícil. Isso. Na época dos nossos avós, né? Até dos meus pais, né? A vida era mais difícil, né? Era mais difícil de ter as coisas, era mais difícil de conseguir. Mas as pessoas o que batalhavam para conseguir, né? Então, o que eu vou ser lá na frente vai depender muito da minha vontade. Não adianta o seu pai ficar se esforçando para você estudar, te dando uma condição de vida boa, mas se você não quiser, vai resolver alguma coisa? Não. Pode ser que aquele menino que está lá no sinal, né? E que não tem condição, mas ele vai correr atrás dos sonhos dele e vai passar na sua frente. Correto? Então, vai depender muito de quê? Do meu querer, da minha vontade, tá? O direito da criança é ter direito à educação, a uma alimentação. Sim, né? Ela tem o direito. Mas muitas crianças que não estão recebendo esse direito, lá no futuro vão ser grandes profissionais. Por quê? Porque elas vão correr atrás dos direitos delas, ok? Pode falar agora, Lucas. Professora, Oi. o seguinte, a criança, ela tem um único direito, mas que é meio, assim, agressivo, só que é de amor. Tipo, a criança tem que apanhar para ela poder aprender, não é? Apanhar para aprender? Você acha que a criança tem que apanhar para aprender, Lucas? Na verdade... Nada a ver, irmão. Você acha? Mas, na verdade, professora, a Bíblia... Olha, quando a criança apanha, é porque os pais amam ela, querem educar ela. Quer dizer, não é que ela... Mas
Não que elas precisem Eu apanhar. vou perder o argumento. Lucas. Às vezes elas precisam ser castigadas. Ô, Lucas, você está falando aí, você está falando o seguinte, que a palavra de Deus fala que o pai e a mãe, quando precisar, eles podem usar a vara, tá? Isso. Aí é quando Misericórdia. o filho está o quê? Desobedecendo o pai e a mãe, a Bíblia autoriza. Agora, a criança, ela não precisa de ficar apanhando para poder ser uma boa pessoa, para poder estudar, não. Muitas vezes, né? É necessário usar a vara? Sim, né? Mas muitas vezes o quê? O diálogo, a conversa resolve o problema e não precisa de apanhar, ok? Aham, aí, mais uma coisa, professora, eu acho que era isso que eu ia falar, eu não lembrei do versículo. Tá, jóia. Então, olha lá. Olha vocês, olha lá. Criança não deve trabalhar. Infância para sonhar, certo? No Brasil existem, olha lá. Lê para mim aí embaixo, Henrique, o que está escrito aqui, olha. No Brasil existem mais de 4 milhões e 2 mil de crianças trabalhando. No Brasil existem mais de 4 milhões e 200 mil crianças trabalhando. Pensa aí o que são 4 milhões de 22. crianças. Hã? É muita coisa. São Muita criança, né? Que infelizmente, ao invés de estar estudando, está o quê? Trabalhando. Infelizmente, nós vivemos essa situação. Ok? Prof, Oi. rapidinho, eu fiz as contas aqui, deu 152 milhões de crianças trabalham. Eu Então, não sei vamos se lá. está falando isso, né? Aqui, ó, na página 22, tá, ó. Olha lá, você vai acertar, olha lá. Na página 22, Sim. nós temos lá. Não, sim, eu tô na página 22, é porque eu não sei se esses 64 milhões e 88 milhões estava se referindo às crianças que trabalham. Isso, olha lá. 152 milhões de crianças de 5 a 17 anos foram submetidas ao trabalho infantil em 2016. Então, aí está defasado, né? Porque nós já estamos em 2020. 64 milhões são meninas e 88 milhões são meninos. Outra. 10 milhões de crianças e adolescentes são vítimas de escravidão, trabalho escravo. Trabalha e não recebe pelo trabalho. De 2008 a 2012, o número de crianças e adolescentes que trabalham no mundo diminuiu 47 milhões de 2015 para 168 milhões. De 2008 a 2012, o número de crianças e adolescentes em trabalhos perigosos caiu de 30 milhões, de 115 para 85 milhões. Porcentagem de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho por agricultura. Olha aí no seu livro. Então, crianças que trabalham na agricultura, 70,9%. Ou de serviços, 17,1%, e na indústria, 11,9%. Número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho precoce em todo o mundo. Aí agora já está relacionado ao mundo inteiro. Estados Unidos, dê para mim, Cauã. 1.200.000 pessoas. É pouca coisa. Não, é assim, né? Comparado com os outros. África, Cauã. África, 72 milhões e 100 mil. Américas, 10 milhões e 700 mil. Europa e a Ásia Central, 5 milhões e 500 mil. E a Ásia e o Pacífico são 62 milhões. É muita coisa. Isso aí em relação ao mundo. Trabalho precoce em todo o mundo, né? Então, nós vemos aí que não é só no Brasil, né, que criança trabalha, né? No mundo inteiro acontece esse tipo de situação.
Então, infelizmente, os direitos das crianças não estão o quê? Sendo respeitados, ok? Então, nós estamos aí falando, né, nós falamos sobre as formas de organização social e política do nosso país, ok? Agora, vocês vão para o recreio, tá bom? E depois nós voltamos para a nossa aula. Na aula de português de hoje, eu vou pegar um pedacinho da aula para poder passar uma atividade de história para casa. Tá joia? Matemática. Ok? Recreio. Cuidado com o que vocês vão conversar no recreio. Ô, professora! Né? Ô, professora! Presta bastante atenção, Lucas. Você chegou na hora do recreio, Lucas. Toma que sabe! Ô, professora, dá um puxão de orelha aí do Lucas. Lucas, não é tão porque você perdeu as aulas de história, depois você vai assistir a aula lá. Professor. Ô, professora, Então, dá um puxão, Se tivesse chegado na hora do recreio. dá um puxão de orelha aí no